Bom, vamos para a nossa terceira receita. A nossa terceira receita eu vou usar meia medida de amido de milho, meia medida de cola branca e meia medida de tinta PVA e água para hidratar o amido de milho. Então vou colocar o amido de milho aqui. Vou colocar um pouquinho de água, mesma coisa do outro. A única diferença é que o outro eu hidratei dentro do copinho. O amido de milho é um pouquinho mais duro, né, para dissolver. Então vamos hidratar ele aqui, ó. Precisar, a gente coloca mais um pouquinho de água. Precisa a gente mexer bem para tirar aquele grumo todo que fica, né? Porque ele vai solidificando, então tem que tirar todos os gruminhos. Pronto, amido de milho hidratado. Vamos colocar a cola branca. E vamos misturar cola com amido. Fizemos um mingauzinho. Agora a gente vai colocar a nossa tinta PVA. Nota que a quantidade de água que eu uso é muito pouca. É só para dissolver o amido, o talco ou o gesso. Se eu botar mais água, ela fica muito rala. Então vamos misturar isso aqui. Misturar bem, agregar todos os ingredientes.
E a consistência é essa daqui, ó. Se eu botar mais água aqui, ela vai ficar muito rala, tá? Então a consistência é essa daqui, ou então um pouquinho menos aquosa do que essa daqui, tá? Nesse caso, o que vai dar aderência na peça é o amido de milho, que vai criar a função da Chalk Paint caseira. Na verdade, a Chalk Paint ela é chamada de tinta giz, né? Porque ela foi elaborada primeiro com giz, né? Tinta e giz. Então, por isso que ela é chamada de tinta giz. Vou pegar tinta PVA, roxa, violeta. Roxa não, violeta. E vou misturar aqui. Pra você ver que ela mistura com qualquer tinta. Eu posso estar também agregando a essa tinta um pouquinho de tinta PVA preta. Só um pouquinho. Só para escurecer esse violeta, se eu quiser. E posso vir agregar mais violeta aqui. Deixar uma cor mais escura. E agora vamos fazer o nosso teste. Tampar, que é para não ressecar. Ou pegar o vidro, continuar aqui no vidro. Ó, tem uma aderência boa. Ainda vou ter que passar uma segunda demão. Mas tem uma aderência boa. No CD,
Posso estar passando com rolinho também, tá? CD. Vamos passar aqui na tampa. Vamos passar na lata. Passar aqui na lata. Ó, aderiu bem também na lata. Vamos esperar secar, a gente vai vir com o resultado, tá bom? Então, essa foi a Chalk Paint caseira com amido de milho. Só recapitulando ali, né, na receita, para fazer a Chalk Paint caseira, a receita 3, tá? Eu usei meia medida de amido de milho, meia medida de cola e uma medida inteira de tinta, tá? Meia medida de amido de milho, meia medida de cola e uma medida inteira de amido de milho. Bom, agora nós vamos fazer a nossa última receita, que é a quarta receita da nossa tinta Chalk Paint caseira ou tinta Pinta Tudo caseira. Para essa receita, eu vou usar apenas 2 ingredientes e a água, tá? Então eu vou usar o gesso e a tinta, somente o gesso e a tinta. Para isso eu vou precisar de uma medida completa de gesso para 3 medidas de tinta, tá bom? Então vamos colocar o gesso aqui no nosso potinho, vamos hidratar ele, um pouquinho de água e vamos misturar. Fazer o nosso rejunte. Vou colocando água até que eu consiga fazer um rejunte. Eu consiga dissolver de todo. Misturar bem, tá? Para que não fique nenhum pedacinho, nenhum gruminho de gesso aqui. Opa! Misturei o meu gesso com aquela pastinha de rejunte. Agora nós vamos colocar tinta. Então, a nossa primeira medida de tinta. Vamos para a nossa segunda medida de tinta. Raspar bem, tirar todo o que a gente puder. E vamos para a nossa terceira medida de tinta.
Nessa receita, às vezes, ou nas outras, muita gente erra porque coloca água demais, aí não dá certo. Então a água é só para hidratar. Se ficar muito grosso, aí sim coloca mais um pouquinho de água. Mas na verdade a água é apenas para hidratar. Os pós, no caso gesso, talco ou amido de milho. Agora a gente vai mexer. Vai unir a tinta com o gesso. Se eu achar que estiver muito grosso, eu coloco mais um pouquinho de água aqui, mas para mim tá bom. Tá aquele chantilly molinho. Esse é o ponto. Você tem que misturar muito bem as duas partes. Então, com o gesso, com a tinta. Para que ela fique uniforme. Tem gente que diz que misturar assim desanda, né? Então a gente vai pelo modo certo, mas de vez em quando eu tenho que ir pelo outro modo também. Pronto, está pronto a nossa tinta. Ainda tem alguns grumos de gesso ali, tá vendo? Então não está pronto, eu tenho que bater isso aqui muito bem. Então, misturei bem, tá? Não coloquei mais água, só estou empurrando água para lá. Botei numa outra vasilha maior, misturei bem e tá aqui o nosso chantilly, ó. Já tem um pouquinho, um ou outro grumos, mas aí quando ela descansar, ela vai desmanchar, entendeu? Mas a princípio a nossa tinta é essa aqui, a branca, a base branca. Agora vamos fazer uma base colorida e aplicar. Então vamos botar ela aqui no nosso potinho. E vamos misturar alguma cor aqui. Eu vou pegar um corante xadrez azul. Vou botar umas 4 gotinhas para ficar 4, 5, 6 gotinhas para ficar escuro. Vamos pegar um palitinho. Vamos misturar. Fazer uma cor mais escura. Então essa daqui, ela foi uma medida de gesso e 3 medidas de tinta. Ó. E nós vamos pintar algumas coisas. Vou pintar esse palito aqui, que é madeira. Para vocês verem que ela pega bem na madeira. Vou vir com pote, papel, né? Papelão. Como tem um fundo também,
Sempre quando tem um fundo é mais difícil, né? Umas 2 ou 3 demãos. A gente vai precisar dar. Mas ela adere bem no papelão. Numa lata. Ela também aderiu bem na lata. No vidro, vamos ver naqueles potes de plástico, na embalagem de plástico. Ok? Aquele pote de Doriana, margarina, sorvete. Ó, uma tinta mais escura ela cobre melhor do que a tinta clara. Ok? Agora vamos aguardar secar para vir com todos os resultados prontos aqui para vocês. Bom, vamos ver o resultado da nossa tinta Chalk Paint caseira, tá? Da receita 1, que foi o gesso, cola e a tinta. Da receita 2, que foi o talco, a cola e a tinta. Da receita 3, que foi o amido de milho, a cola e a tinta. E da receita 4, que só foi o gesso e a tinta. Ok? Então vamos ver o resultado das nossas 4 receitas. A 1, que foi a rosa, que eu fiz, né? Aqui, desse lado aqui do pote, ele tem esse emblema aqui da delícia, né? Eu tive que passar 3 demãos de tinta, mesmo assim ainda aparece aqui atrás a marca da delícia, né? Mas fora isso, a tinta tá boa, tá? Fica legal, ó. A única diferença é que com gesso ela fica mais áspera, ó. E a com talco e com amido, elas não ficam tão ásperas, mas no gesso ela fica áspera. Então, aonde tiver algo escrito atrás, tem que pintar de branco ou tirar a tinta, né? Para poder vir com uma outra cor por cima, né? Umas 3, 4 demãos. Isso aqui no pote de margarina. No CD, eu também apliquei 3 demãos. Ainda ficou aparecendo a letra aqui atrás. Ela também estou passando o dedo, a unha, né? E não sai. Porém, ela está áspera também. Aonde mais que eu apliquei a tinta rosa? Eu apliquei aqui na lata também. Na lata, com 2 demãos, ela cobriu bem a lata, tá? Mas ela é áspera, tá vendo? Tem que dar uma lixada
para vir com uma outra demão por cima. Esperou secar uma demão, lixa, passa a segunda demão, lixa, passa a terceira demão, lixa para tirar essa parte crespa. A não ser que vocês queiram fazer uma pátina diferente, queira deixar ela crespinha assim. Vamos à tinta 2, que foi essa daqui com talco. A de plástico, ela tá bem mais lisa do que a com gesso, tá? O acabamento, 2 demãos, o acabamento tá perfeito. Eu passei na lata, também 2 demãos, e passei no vidro também 2 demãos, o acabamento lisinho. Vamos para a terceira, que foi o amido de milho, que foi essa lilás. Eu passei na lata, também acabamento fino, tá? Igual o talco, acabamento bem fino, ó. Estou passando a unha, não sai. Eu passei no CD, cobriu bem o CD. E eu passei também no vidro, também 2 demãos, cobriu bem o vidro. Ó, passando e não sai. E a quarta, que foi somente o amido, foi somente o gesso e a tinta. Então foi a azul, né? Foi a tinta azul. Eu apliquei no pote de batata de papelão, ela é áspera, você, ó, estão sentindo? Passo o dedo, ela é áspera, diferente do amido e do talco, ó. Não tem aquele barulho, ó, é diferente, ó. Aqui ela é áspera, aqui ela tá lisa, ó. Aqui ela tá lisa. Então, no vidro, acabamento perfeito. No papelão, acabamento perfeito. Na lata, acabamento perfeito. E no plástico também, acabamento perfeito. Ok? Agora vamos fazer um outro teste, teste de resistência da nossa tinta. Ó, tô dobrando, ela não quebra, ó. Ela não descola, ela não racha, ela não quebra. Legal, né? Vamos ver no CD, ó. Tô dobrando o CD, ela não quebra, ela não racha. Se fosse uma pintura comum, PVA já tinha quebrado e já tinha rachado. Aqui no pote de margarina, ó, tô amassando o pote, ó, e ela não quebra, ó. Ó, tô amassando bem o pote, ó, ela não quebra, ó. E não descasca. Aqui também é papelão, ela também não quebra e não descasca. Agora vamos ver na lata. Ó, a lata amassa, mas a tinta não solta. Ó, a rosa soltou e a de talco soltou, tá? Uma parte da de talco soltou. Mas essa daqui, ó, que é gesso puro, ela não solta. Olha lá. Gesso com a tinta, ela não solta.
Aqui ela soltou, que foi com gesso, cola e tinta. Aqui com talco, aqui com amido ela tentou rachar, tentou soltar, tá? Então, uma das melhores que tem é 1 copo de gesso para 3 copos de tinta, mas não que as outras também não sejam bom acabamento, tá? Mas essa aqui, a resistência dela, se amassar, se cair no chão, bater, trincar, ela é melhor do que as outras, tá? Isso só foi um teste só que eu fiz com vocês. Por que que eu fiz esse teste com vocês? Porque eu gosto de primeiro experimentar a tinta, a técnica, né? Aplicar e ver se realmente dá certo, né? Por isso que eu fiz ao vivo com vocês, para ver se realmente dá certo, tá bom? Então, o vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Mas como estamos na semana do aniversário da OP e do meu aniversário, então presente com as 4 técnicas de tinta Chalk Paint caseira para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixa aquele super like, deixa aquele joinha, compartilhem com os amigos, deixe seus comentários para que o YouTube, para que o logaritmo, para que o robozinho entenda que vocês estão comentando sobre o vídeo, compartilhando, deixando like, aí ele começa a entregar para mais pessoas, ok? Então, é só isso e até o nosso próximo vídeo.